Bom, pessoal, nós estamos muito felizes porque hoje, na verdade, sim, felizes e tristes ao mesmo tempo, né? Felizes porque temos vivido algo muito bom da parte de Deus aqui no nosso culto. Já fazem, nas minhas contas, 12 sábados, porque teve 2 que a gente pausou, né? Então faz 12 sábados que a gente iniciou uma jornada aqui com os jovens e adolescentes da nossa igreja a respeito de como nós podemos ser mais parecidos com Jesus. Então, nós iniciamos uma série chamada Ser, Estar e Fazer. Essa série, ela basicamente, se eu fosse resumir, eu poderia falar a seguinte frase: quando nós estamos com Jesus, nós nos tornamos como Ele e assim somos aptos para fazer o que Ele fez. Mas eu não sei quantos estavam aqui no primeiro dia da série, na abertura da série. Eu vejo hoje na nossa vida, na minha vida principalmente, na vida de várias pessoas, a seguinte dúvida: o que eu faço para ser mais parecido com Jesus? Porque no final das contas existe uma resposta só para qualquer tipo de problema ou dificuldade que a gente enfrente na nossa vida. Até tem um livro que o nome dele é O que Jesus Faria. Toda vez que você está com dúvida, está se perguntando o que eu devo fazer com alguma coisa, como eu posso resolver uma situação, como eu posso me tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, a resposta é simples, seja como Jesus. Faça o que Jesus fez, né? Ele é o nosso exemplo perfeito. E sim, essa resposta está correta, mas o como é a parte mais difícil. E nós então embarcamos nessa jornada de entender como nós poderíamos nos parecer mais com Jesus. E o caminho encontrado para esse resultado tão esperado por todos nós é o caminho das disciplinas espirituais, onde nós somos desafiados e moldados a ter o caráter de Jesus, fazendo o que Ele fez, assim nós nos tornamos como Ele. E vimos ao longo desses 12 sábados algumas práticas de como a nossa vida pode ser pautada e baseada na vida da pessoa de Jesus Cristo. E assim a gente poderia trilhar o mesmo caminho que Ele. Então, a gente falou aqui ao longo desses sábados sobre solitude. Eu estou com medo de esquecer algumas, vamos lá. Solitude, oração, comunidade, jejum, descanso, hospitalidade e evangelismo, leitura da Bíblia, simplicidade, e hoje a gente vai falar sobre generosidade. Faltou algum? Não, né? São esses mesmos. Então hoje a gente vai falar sobre generosidade. Eu vou perguntar mais uma vez, só para a gente estar bem situado, embora eu já tenha feito uma abertura razoável assim, para falar o que está acontecendo. Mas quantos aqui estavam na abertura da série, no primeiro dia da série? Ok, bastante gente. Quantas pessoas aqui assistiram às pregações de pelo menos 5 disciplinas? Ok. Quem assistiu pelo menos 3? Pelo menos 3, ok. Quem aqui só conseguiu vir uma vez, sem contar hoje, no caso? Ok. E como eu estava ali no fundo, eu preciso saber quem é a primeira vez que está aqui no nosso culto, ou pelo menos a primeira vez na nossa série. Tem alguém? Legal. Sejam muito bem-vindos, vocês. Se você quiser, você pode acessar o nosso canal, o canal da nossa igreja no YouTube, Primeira Batista. Temos todas essas pregações registradas lá e tem sido um tempo muito bom, foi um tempo muito bom. E não fiquem desanimados, tá? Em breve a gente vai ter novas séries aqui no culto de sábado. Temos planejado algumas séries expositivas, algumas coisas bem legais que Deus tem falado no nosso coração. E vai ser muito bom. Bom, vamos lá. Dentro da igreja hoje, nós temos Igreja Universal e não a Universal, Igreja Universal de verdade, sim. Vocês entenderam, né? Beleza. Não a do nosso irmão lá. Igreja Universal de Deus, não do reino de Deus, de Deus. A gente tem uma confusão e tem algo que sempre é um assunto difícil de falar, um assunto polêmico de falar, que é quando nós tratamos a respeito do nosso dinheiro.
A gente vê várias dessas igrejas midiáticas e o que se passa hoje na mídia, várias polêmicas em relação à teologia da prosperidade, de que você tem que dar o seu dinheiro para Deus te abençoar de alguma forma. É uma loucura tudo isso que a gente vê e fala, muita confusão, muita divergência. Um fato importante de ressaltar é que isso não é novidade. Isso acontece faz muitos anos, mais de 1000 anos atrás isso já acontecia. Mas a verdade é que nós precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre o nosso dinheiro e sobre como nós podemos ser uma igreja de acordo com aquilo que Jesus espera. Afinal, nós estamos trilhando esse caminho, né? O caminho de ser como Jesus e de fazer o que Ele espera de nós. Então hoje nós vamos falar sobre generosidade. E eu quero ressaltar de início, até para aliviar um pouco a minha carga, mas assim, eu concordo com tudo que eu vou falar, senão eu não falaria. Mas toda essa pregação, ela foi feita pelo nosso pastor Felipe Breder, inclusive ele já pregou essa mesma palavra aqui na igreja alguns anos atrás, e ele gentilmente cedeu para que eu pregasse ela hoje, e é uma visão bíblica da nossa igreja sobre o dízimo, sobre generosidade, e eu não sei quantos aqui já fizeram o curso da nossa igreja chamado Nós Somos. Ok, poucas pessoas. Quero recomendar fortemente que você faça o curso Nós Somos, da Escola do Discípulo. É um curso onde nós falamos sobre os nossos princípios e valores enquanto igreja. E uma das marcas da nossa igreja, da primeira igreja batista, do Nós Somos é generosos. Nós somos generosos. Nós queremos que a generosidade seja uma marca da nossa igreja, algo que nos faça... que esteja presente no nosso dia a dia, onde nós possamos mesmo transbordar em generosidade, em alcançar pessoas, abençoar vidas através disso. Então, essa é uma marca da nossa igreja, é por isso que nós queremos falar sobre isso hoje. A gente vai fazer um rápido panorama bíblico, rápido mesmo, a respeito de como o assunto de dízimos e ofertas foi tratado ao longo da Bíblia, e vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu creio fortemente que essa é uma disciplina que nós podemos aperfeiçoar. Como igreja, eu entendo que a gente já pratica essa disciplina muito bem, e glória a Deus por isso. Mas acho que é bom todo mundo estar bem situado. Bom, quando nós falamos de dízimo, nós vemos isso desde o Antigo Testamento. A palavra dízimo, ela vem do hebraico e ela literalmente significa a 10ª parte. Ou seja, 10%. Né? A 10ª parte de algo é a mesma coisa que 10% de algo. Pelo menos que eu me lembre das aulas de matemática. No mundo antigo, lá no Oriente Próximo Antigo, né, era muito comum que a 10ª parte ela fosse um imposto onde aqueles povos, aquelas comunidades da época, na própria região de Canaã, que foi a região onde a história do povo de Deus, do povo de Israel se desenvolveu, era comum que naquelas regiões, naquelas comunidades, as pessoas dessem como imposto a sua 10ª parte para os reis, para os líderes das comunidades, como forma de cuidado da comunidade, do povo, e também para manutenção social ali. E por que a 10ª parte? Né? Você pode se perguntar. E isso, eu acho que possivelmente é porque é mais fácil de contar a 10ª parte. Eu acho que é uma divisão mais simples, né, Rafa? Dividir tudo por 10, assim, mas olha aí, o Rafa é meu conselheiro matemático. Mas é mais fácil de você se organizar tendo a 10ª parte como a 10ª parte. É isso. Bom, no Antigo Testamento, aqui já falando sobre a Bíblia, antes da lei de Moisés, então nós temos a lei vindo até o povo de Deus através de Moisés. Mas antes da lei de Moisés, a Bíblia já fala a respeito do dízimo. Mas fala apenas 2 vezes. A primeira vez que a gente tem a ocorrência do dízimo na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 14, na vida de Abraão. E também aparece depois na vida do seu neto Jacó, mas em Gênesis, no capítulo 14, Abraão ele vence uma batalha e então ele recolhe os despojos,
as conquistas que ele teve naquela batalha, os despojos de guerra, e o texto diz na Bíblia que ele pegou esses despojos e deu dízimo para um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um rei de Salém, que futuramente se tornaria a cidade de Jerusalém. A gente tem poucas informações sobre esse homem na Bíblia, mas o que a gente sabe é que ele era um sacerdote do Deus vivo. O texto nos diz isso, que Melquisedeque ele era um sacerdote do Deus vivo, ou seja, é uma figura um pouco misteriosa, mas nós sabemos que ele conhecia Deus de alguma forma. Melquisedeque, ele conhecia Deus, sabia quem Deus era. E Abraão, então, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. O que nós podemos ver nessa atitude de Abraão, lá em Gênesis 14, é que foi uma atitude voluntária, uma forma de gratidão a Deus por aquilo que Abraão tinha ganho na sua batalha, na sua conquista ali. Então nós vemos uma atitude voluntária de Abraão de entregar a 10ª parte daquilo que ele ganhou ao sacerdote, ali representando a pessoa de Deus, o Deus vivo. E essa é a primeira ocorrência que a gente tem do dízimo na Bíblia. É a segunda ocorrência, está lá no capítulo 28 de Gênesis também, e acontece isso com Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac. E Jacó, ele fez um voto com Deus, ele fez uma promessa com Deus, de que se Deus o abençoasse, ele consagraria o dízimo ao Senhor. Interessante, porque parece que o dízimo não era um costume de Jacó, também não era um costume de Abraão, mas ele fez um voto com Deus, que se Deus o abençoasse, então ele entregaria o dízimo, né? Não é assim que a gente tem que fazer, mas essa é a segunda ocorrência do dízimo na Bíblia. Mas o que nós vemos um fator comum com Abraão e também com Jacó é que ambos foram uma ação voluntária. Embora de Jacó tenha tido uma contrapartida, partiu dele fazer essa proposta a Deus. Então, em ambos os casos, foi uma ação voluntária deles. Muitas pessoas, então, vão dizer que o dízimo já existia antes da lei de Moisés, porque se você não conhece a linha do tempo bíblica, Abraão e Jacó vêm antes de Moisés. Mas nós vemos o dízimo ele ser instituído de fato no povo de Deus só na lei. Realmente, já existia antes, 2 ocorrências na Bíblia, mas ele de fato acontece quando vem a lei através de Moisés. Então nós vamos pular para a lei de Moisés agora. Até aqui está tudo bem? Sim? Tranquilo? Beleza. E Deus escolhe Moisés para libertar o povo dele no Egito. Caso você não conheça muito bem a história, o povo de Deus ele foi para o Egito lá com José. E nesse meio tempo eles cresceram muito, o faraó e os egípcios estavam incomodados com aquilo, acabaram transformando o povo de Deus em escravos naquela terra, uma terra distante da deles. E então Deus levanta Moisés do meio do seu povo para liderar e conduzir o povo à libertação de Faraó. Eles atravessam o Mar Vermelho, estão andando pelo deserto e ali, no Monte Sinai, Deus estabelece a sua aliança com o seu povo. E agora Deus revela os seus mandamentos, os 10 mandamentos, e entrega a sua lei para esse povo. E nós temos então uma nação se formando, a nação de Israel, o povo de Deus, e agora o dízimo aparecerá de fato para o povo de Israel como uma lei, como um mandamento, parte da lei cerimonial e civil daquele povo. Então, já não era mais algo voluntário como apareceu em Gênesis para Abraão e para Jacó. Agora Deus tinha instituído isso ao povo dele. A gente pode ver isso no capítulo 27 do livro de Levíticos, também em Números no capítulo 18, Deuteronômio 14, não vai dar para a gente ler todos eles, mas você pode verificar na sua Bíblia, onde Deus ele explica os seus mandamentos, as suas leis, e ele vai dizer para aquele povo, olha, eu estou trazendo essas leis, e eu quero que vocês saibam que, antes de tudo, tudo é meu. A gente falou sobre isso na disciplina de simplicidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer e entender para falar sobre dízimos, generosidade e ofertas, é que tudo é de Deus. Né? A gente falou, deixou isso bem claro, tudo é de Deus. E Deus, ele fala com o seu povo dizendo que tudo é dele. Todos os dízimos da terra, dos cereais, do campo, dos frutos, das árvores, tudo é do Senhor. São santos ao Senhor.
E nós vemos esse mandamento aparecendo aqui, e Deus diz então ao seu povo de tudo que eles produzirem, as colheitas, os animais, os cereais, de tudo que eles produzirem, eles tomarão 10%, ou seja, a 10ª parte, e essa parte será então consagrada ao Senhor. Então, e o dízimo, ele tinha alguns propósitos dentro dessa nação de Israel, desse povo de Deus. E são basicamente 3 propósitos que a gente vai comentar aqui, para a gente também não se alongar muito nessa parte. E o primeiro propósito do dízimo na nação de Israel era a manutenção do serviço religioso e das festas religiosas. Então se você vai estar lendo a história de Israel, se você já leu esse ano na sua leitura bíblica, você vai ver que aquele povo também foi instituído junto com a lei alguns cerimoniais religiosos, algumas festas que aquele povo celebrava juntos. E um dos propósitos do dízimo era a manutenção dessas festas, a manutenção do tabernáculo. E o dízimo tinha como um dos seus propósitos cuidar dessa parte. Então, o primeiro propósito era o serviço religioso. O segundo propósito do dízimo no povo de Israel também era sustentar a família e a tribo de Levi, os famosos levitas. Isso aí. Por que isso? Nós vamos ler na história também que ao dividir a terra, a tribo de Levi, eles ficaram sem terra. Foi engraçado isso, desculpa. Eles não podiam produzir, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, porque a função da tribo de Levi, daquelas famílias ali, era o cuidado do templo e do serviço religioso. Então, eles precisavam do dinheiro, além do dinheiro, eu digo assim, não dinheiro, né? Reais. Não, mas assim, eles precisavam do dízimo, melhor, para fazer a manutenção das festas, das cerimônias e também o cuidado de quem fazia as festas e as cerimônias. E a responsabilidade disso era a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi era responsável por toda a parte do cuidado do tabernáculo, das festas, das cerimônias religiosas, e eles tinham que ficar focados nisso o tempo todo, e não era para eles ficarem plantando e colhendo. Então, aquilo que era recolhido do povo, a 10ª parte, também servia para sustentar essas famílias, para sustentar esse povo. E o terceiro propósito que a gente vê no Antigo Testamento era o cuidado dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Então nós vemos durante todo o Antigo Testamento uma preocupação clara de Deus com aqueles que são mais vulneráveis. Deus sempre se preocupou com aqueles que eram vulneráveis. E você vai ver no meio do povo ali de Israel, e várias vezes durante os profetas, durante o Pentateuco, essa preocupação com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Porque eram pessoas que viviam marginalizadas, eram pessoas que comumente naquela época eram desprezadas, e Deus se preocupa com essas pessoas. Então, o dízimo ele também servia para manutenção, ou vamos chamar assim, alimentação e cuidado daqueles que estavam ali à margem daquela comunidade. Então, a preocupação era que não houvesse fome e pobreza no meio do povo, e para que todos pudessem viver uma vida digna. Esses são os 3 principais propósitos do dízimo no Antigo Testamento, ali instituídos pela lei através de Moisés. A gente poderia ter uma discussão um pouquinho mais longa a respeito de... Existem alguns dízimos, assim, não tem só um dízimo. Existem alguns dízimos, mas eu vou deixar isso para quem for fazer o curso de Nós Somos, que é todo mundo aqui, porque lá no curso eles falam disso de forma um pouquinho mais aprofundada. Mas eu quero que vocês guardem pelo menos esses 3 propósitos do dízimo, também que existia uma instituição, um mandamento de Deus ali para aquele povo. E uma coisa que tem que ficar bem claro para nós, e você não precisa ser um estudante de direito e nem um jurista para saber disso. Se existe uma lei, ela não pode ser quebrada, certo? Um pouquinho mais forte. Se existe uma lei, ela não pode ser quebrada, certo? E se você quebra uma lei, existe uma consequência, exatamente.
Então a gente tem aqui uma lei instituída por Deus. Deus instituiu o dízimo como uma lei para o seu povo. Agora veja bem, se o texto da Bíblia nos disse que Deus falou que tudo é dele, e que os dízimos são deles, os cereais, os animais, as ofertas, a terra, tudo que eles plantassem e colhessem, o dízimo era santo ao Senhor, era do Senhor. Se você não dá o dízimo, o que você está fazendo? Assim, naquela época, se a pessoa não desse o dízimo, ela estava roubando a Deus e quebrando uma lei. Porque se é de Deus e eu não dou para ele, eu estou roubando dele e estou quebrando uma lei. Nós sabemos que a punição para uma quebra da lei, uma punição para um pecado, é a morte, a consequência última e final disso, né? Mas é interessante, nós vemos na Bíblia como que esse problema ele vai aparecendo ao longo do Antigo Testamento. Um dos textos que a gente mais usa para falar de dízimo na igreja é Malaquias, capítulo 3. E é interessante porque às vezes a gente usa esse texto de uma forma até errada, eu diria, equivocada, vamos assim dizer. A gente fala, não, vamos fazer prova do nosso Deus e ver como Ele é poderoso e abundante, pode abençoar a nossa vida. Mas o que estava acontecendo ali, e o que aconteceu ao longo da história de Israel, a gente vê isso em Neemias, vê aqui também em Malaquias, é que o povo sempre demonstrou infidelidade a Deus. O povo sempre é recorrente no Antigo Testamento a gente vê a quebra da lei, né? Seja tanto na parte dos dízimos quanto em outras áreas da lei, vamos assim dizer. Mas fato é que o povo de Deus era um povo infiel. E aqui eles sempre caíam no pecado de idolatria. E um dos pecados da idolatria é idolatrar o dinheiro. É considerar que o seu dinheiro é mais importante e você não abrir mão disso. E em Malaquias, no capítulo 3, o alerta do profeta era exatamente isso, né? O contexto era que o povo estava roubando de Deus, o povo estava deixando de dar o dízimo, e aqui ele faz um alerta, ele fala, será que alguém pode roubar de Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que nós estamos roubando, né? E é nos dízimos e nas ofertas. Aí o texto fala que com maldição vocês serão amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, vocês, a nação toda. Então, aí sim, né, o texto diz, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Basicamente, Deus estava falando assim, olha, vocês querem brincar comigo? Não tem muita... Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou poderoso, mas o fato é que vocês estão me roubando, vocês estão roubando o sustento da tribo de Levi. A gente vai ver tanto aqui no livro de Malaquias como lá em Neemias também, que a tribo de Levi, eles estavam tendo que deixar de lado o serviço que era para eles fazerem, porque eles tinham que plantar, eles tinham que colher, quando não era isso. Era para a nação de Israel, para o povo como um todo, sustentar aquelas famílias, e eles estavam deixando que essas pessoas tivessem que fazer outros trabalhos, senão aqueles que eles tinham designados a serem feitos, porque simplesmente eles não estavam obedecendo a Deus. E por isso o profeta diz que eles estavam roubando. Então, pensa, os levitas passando fome, pobres, órfãos, viúvas também tendo os seus direitos negados. Os pobres estavam ficando cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Já dizia a famosa música daquela banda que eu esqueci o nome. As Meninas, né? O motivo todo mundo já conhece, é que eles estão roubando a Deus. E é isso então que nós temos basicamente no Antigo Testamento. Nós temos essa instituição de Deus, o dízimo como um mandamento, como uma lei, algo que todo o povo de Deus devia entregar aos levitas, à família sacerdotal ali, para manutenção do serviço religioso, para cuidado e sustento da família dos levitas e também cuidado com órfãos, viúvas e os estrangeiros. Amém? Amém? Até aqui estamos bem, né? Tá tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, agora não é hora de tirar, mas depois a gente pode tirar. Mas aí a gente chega, então, no Novo Testamento, né?
a graça, a era da graça, aleluia. E nós sabemos que realmente no Novo Testamento muita coisa é transformada. Porque agora Jesus Cristo vem até nós, Jesus vem a essa terra, Ele morre por nós, Ele ressuscita, Ele vence o pecado, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a oferta perfeita. E nós vamos descobrir com o apóstolo Paulo e durante todo o Novo Testamento que Jesus, Ele cumpriu toda a lei. A Bíblia nos diz isso. E agora nós já não vivemos mais pela lei, mas aqueles que creem, nós somos justificados por Cristo, salvos pela graça dele, e Paulo explica isso no livro de Romanos, também na carta de Gálatas. E a gente vai encontrar no Novo Testamento aquilo que a teologia chama de elementos de continuidade e elementos de descontinuidade a respeito da lei. A gente vai falar primeiro sobre os elementos de descontinuidade. Obviamente não vamos falar de todos, mas a gente vai falar de alguns deles. Como que fica então as leis do Antigo Testamento que Deus havia instituído para o seu povo agora no Novo Testamento, agora com a igreja? Porque veja bem, a igreja ela começou a crescer, se você acompanhar lá o livro de Atos, a igreja começou a crescer, ela começou a se expandir e agora não haviam mais apenas judeus dentro da igreja. A igreja não era mais feita e composta apenas por judeus. Haviam novas pessoas chegando, haviam gentios chegando, gregos e de outras regiões que estavam sendo salvos, estavam entregando suas vidas para Jesus, e agora a igreja estava expandindo e começou a criar um certo debate ali entre os apóstolos, porque agora nós cremos que não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas o que a gente faz com a lei? A lei continua ou não continua? O que a igreja então faria? E nós temos um debate entre os apóstolos, conhecido como o Concílio de Jerusalém, onde exatamente essa questão ela foi levantada, porque os judeus, quando eles se convertiam ao cristianismo, quando eles reconheciam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles continuavam a praticar os mandamentos da lei, eles continuavam a praticar os ritos da lei. Mas quando o evangelho começou a ser pregado para os não-judeus, para os romanos, para os gregos, para os gentios, como eu falei, a confusão começou a aparecer, porque alguns diziam assim, não, eles têm que obedecer a lei de Moisés, agora que eles se converteram. Aí outros falavam, não, eles não têm que obedecer a lei de Moisés, eles não estão debaixo da lei de Moisés, eles estão debaixo da soberania e do senhorio de Cristo Jesus. Então, alguns falavam, não, eles precisam se circuncidar, outros falavam, não, eles não precisam. Então, surgiu esse debate a respeito do que eles deveriam fazer. Porque, veja bem, não sei quantos sabem disso, mas havia um mandamento que todos os homens judeus, eles deviam ser circuncidados no Antigo Testamento. Mas e agora os não-judeus, os romanos, os gregos, aquelas pessoas, o que a gente faz com elas? Então, lá no livro de Atos, a gente tem essa história registrada, e por unanimidade, os apóstolos decidem que os cristãos gentios, eles não precisavam obedecer às leis do Antigo Testamento. Cumprir os mandamentos no sentido, as leis de circuncisão, sacrifício de animais. Então agora eles não sacrificavam mais animais, porque isso era sombra do Antigo Testamento. Essa foi a decisão tomada lá no Concílio de Jerusalém. O único conselho dos apóstolos a respeito disso foi que todos os cristãos gentios, estão incluídos nessa, eles não deveriam comer carnes sacrificadas a ídolos, carne que fosse também de animal estrangulado, e não comer sangue de animais estrangulados. Essas foram as recomendações dos apóstolos para aquele contexto. Então nós vemos que no Novo Testamento há uma descontinuidade com as leis cerimoniais, as leis de ritos e as leis cíveis ali daquele povo. Porque agora existe um novo princípio que nós aprendemos. E esse é o princípio que nós ouvimos ao longo da história de Jesus e do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que a lei do Antigo Testamento, ela não deixou de existir. Muito pelo contrário, a lei ela teve um papel importante. Ela teve um papel importante de condenar nosso pecado. Então,
lembre-se, mais uma vez eu cito aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala que foi através dos 10 mandamentos, através de um dos mandamentos, o 10º último, a cobiça, foi onde ele reconheceu que de fato ele era um pecador. Foi através da lei que ele teve a clareza de que ele era um pecador. Então a lei ela não deixou de existir, nem os princípios da lei. Então veja bem, existe continuidade, existe descontinuidade. Se você tiver um pouquinho de dúvida a respeito dessa questão de lei ou não lei, continuidade e descontinuidade, eu vou sugerir que você entre lá no canal da Escola do Discípulo e você veja a exposição que tem da carta aos Romanos, porque lá explica bem detalhado e com um pouquinho mais de profundidade a respeito desse assunto. A gente não vai conseguir falar sobre isso hoje, mas existe então, a lei enquanto princípio, houve continuidade nela. A lei enquanto seus ritos e cerimoniais, há alguns elementos de descontinuidade. Paulo ele vai dizer até que a lei, ele faz uma comparação muito legal. Ele fala que a lei é como se fosse um tutor. Todo mundo sabe o que é um tutor para nós, né? Ele fala que a lei era como se fosse um tutor de uma criança. Ele fala que é como se fosse uma sombra que apontava para algo verdadeiro, que era o próprio Jesus. E esse exemplo do tutor, ele vai dizer porque a criança, ela não tem autonomia para fazer o que ela quisesse, ela não pode viver assim. Né? A criança ela precisa de alguém orientando, alguém que dê limites a ela. Você não pode simplesmente soltar uma criança no mundo e falar, se vira. Não é assim que funciona. Uma criança precisa de um tutor, alguém, um responsável que cuide. Mas chega uma hora que ela tem que deixar de ser criança, agora andar com as próprias pernas e viver através de maturidade. Porque agora ele pode caminhar com seus próprios pés. Então não faz sentido uma pessoa madura que tem um tutor como se fosse uma criança. E é isso que o apóstolo Paulo fala a respeito da lei. A lei era como se fosse um tutor para aquele povo, para o povo de Deus. Mas agora, vocês não precisam mais desse tutor, porque vocês tiveram em Cristo um encontro real com o cumprimento da lei, com a maturidade de fato da vida espiritual, e agora aqueles que entregam sua vida a Jesus, eles são guiados pelo próprio Espírito de Cristo e não mais pela lei. Então, a lei ela serviu a nós até a vinda de Cristo, mas através de Jesus nós não estamos mais debaixo da lei. Só que tem um porém, porque agora os princípios da lei, eles devem estar enraizados no coração de todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Veja bem, se antes nós sacrificávamos animais, nós, povo de Deus, né? Espero que ninguém tenha feito isso aqui, em nome de Jesus. Mas se antes nós sacrificávamos animais, agora a gente sabe que não precisamos disso, porque o próprio Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, que se entregou por nós. Então veja, existe o princípio, ele se mantém, o princípio está ali, mas a prática ela mudou. E agora a lei, ela se torna mais completa ainda em nós, porque nós não fazemos mais as coisas como uma obrigação, como uma criança que obedece o seu tutor e é guiado por ele. Nós fazemos isso agora porque está enraizado no nosso coração um princípio de amor e gratidão àquilo que Deus fez por nós. Está dando para entender até aqui? Sim? Se não está, depois a gente resolve mais uma vez. E eu quero lembrar para vocês também que a lei, vamos assim dizer, os princípios da lei, na nova aliança que nós temos com Cristo, ela é ainda mais rigorosa. Se você for lá em Mateus, no Sermão do Monte, você vai ver Jesus citando a lei, e ele diz assim, olha, vocês ouviram o que lhes foi dito. E aí ele apresenta algo um pouquinho mais difícil, né? Então, a lei ela se tornou ainda mais rigorosa, porém agora ela deve estar enraizada no nosso coração. E nós, nesse sentido, nós vamos entender que tudo aquilo que Jesus faz e fala, ele aponta para o cumprimento da lei, mas agora o que rege tudo isso são os princípios que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Bom,
De fato, se você lê o Novo Testamento, você vai ver que Jesus ainda fala sobre dízimo, enquanto ele está aqui. Mas depois da ressurreição de Cristo e depois que a igreja então vem à existência, o dízimo ele não aparece mais como uma lei, como um mandamento, uma lei cerimonial, ritual da igreja de Cristo. Agora é aquela hora que você fica, né? Bom, já tenho aquele argumento para poder entrar em discussões teológicas a respeito do dízimo. Então vai falar, graças a Deus, não preciso mais entregar dízimo. O pastor falou que dízimo não é lei, que não aparece no Novo Testamento. É verdade, não aparece, vamos assim dizer, no período onde a igreja é instituída. A gente não tem o dízimo aparecendo aqui na Bíblia. Mas nós vamos ver que existe um elemento de continuidade a respeito dos dízimos, das dízimos e ofertas no Novo Testamento. Então vocês lembram que eu falei sobre descontinuidade, continuidade. Existe um princípio que não se acabou, que na verdade se aperfeiçoou, porque eu falei que aquilo que Jesus fez, a obra foi de aperfeiçoar aquilo que já era conhecido. Então agora nós temos um elemento de continuidade. E sabe qual é o nome desse elemento de continuidade? É generosidade. Porque nós vamos ver ao longo do Novo Testamento a generosidade como algo constante na vida daqueles que eram salvos por Jesus. Uma continuidade de generosidade. E aqui são 4 palavrinhas que eu quero que vocês guardem na mente de vocês. Constância, voluntariedade, alegria e proporcionalidade. E aqui eu vou trazer alguns textos bíblicos agora para falar a respeito disso. Porque Cristo Jesus se entregou completamente por nós. E agora nós nos entregamos completamente a Ele. Quando Jesus sobe aos céus, os apóstolos se encontram com Ele ali, temos uma última conversa, e Jesus fala a respeito da vinda do Espírito Santo, e ali então em Atos, no capítulo 1 e 2, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre aqueles homens cheios de Deus. Os apóstolos começam a pregar, Pedro começa a pregar, as pessoas começam a se entregar a Jesus. A Bíblia diz que naquele discurso de Pedro, mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus, se batizaram. E nós vamos ler que no início da igreja, logo no início da igreja, lá em Atos capítulo 2, um fenômeno que acontece era, e aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado, a Bíblia fala que as pessoas que estavam se entregando a Jesus começaram a dar 10% de tudo que eles tinham, é isso? Atos 2, quem conhece? As pessoas começaram a se entregar a Jesus, estavam se reunindo, a igreja estava tomando forma, estavam entregando suas vidas e decidiram que agora eles iam começar a dar 10% de tudo que eles tinham. É isso que acontece? Não é. A Bíblia fala em Atos 2 que aqueles que estavam se entregando a Jesus, aqueles que estavam reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, estavam entregando tudo que tinham. Todos os seus bens, tudo aquilo que eles tinham, estavam entregando, tudo que eu tenho, eu derramo aos seus pés. É isso a letra? É, né? A igreja então ali nascendo, a igreja sendo inaugurada e aquilo que acontecia no coração das pessoas era um princípio de generosidade, um princípio da lei de reconhecer que tudo que eles tinham era de Deus, Deus me deu tudo. Jesus se entregou completamente a mim, agora eu me entrego completamente a Ele, todos os meus bens, tudo que eu tenho agora é dele, eu não faço mais questão disso. E é isso que estava acontecendo. A continuidade da lei era agora em forma de generosidade, não mais como uma obrigação, não mais como algo instituído por uma lei, por um mandamento, mas era algo enraizado no coração daqueles homens e mulheres que estavam se entregando, entendendo que se Deus se entregou por nós, nós nos entregamos a Ele, e tudo que nós temos é dele. E a generosidade foi algo surgindo constante que se manteve ao longo da história da igreja. O que nós devemos fazer então? Qual é o conselho do Novo Testamento quanto ao nosso dinheiro e a nossa... O que nós cremos aqui? Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia primeiro em 1 Coríntios capítulo 16. Fiquem tranquilos, que daqui para frente vai ser rapidão.
se não for também, tá tudo bem, né? Amanhã é domingo. Nós vamos descobrir aqui com o apóstolo Paulo que a generosidade ela é essencial e fundamental na vida daqueles que são cristãos. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo começa a falar um pouco a respeito disso, lá no capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, né? Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então aqui Paulo está dizendo que ele deixou uma ordem para a igreja ali da Galácia, a igreja dos Gálatas, né? Caso você não fez essa associação. E Paulo fala, olha, quanto à oferta dos santos, ou seja, a oferta que nós estamos recolhendo, levantando para manter o serviço na igreja, para manter os obreiros, para manter aqueles que estão sendo salvos, encontrados por Jesus, os santos, a reunião ali. Muitas vezes essa referência dos santos é para o povo de Deus, as pessoas que se entregaram a Ele. Então, quanto à coleta para os santos, façam também como eu ordenei. Então, o que a gente vê aqui é que provavelmente essa coleta levantada nos domingos, no primeiro dia da semana, era algo que era recorrente e comum entre as igrejas ali do Novo Testamento, as igrejas primitivas. Então Paulo ele dá como uma ordem ali a Galácia e ele fala, olha, sejam generosos, conforme a sua, prepare aí, separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário a gente fazer essa coleta de novo. Então, ele está falando, aqui ele não diz uma quantia certa, talvez um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso, mas interessante que Paulo nesse texto, ao falar com a igreja do Corinto, ele não se apropria da lei, ele conhecia a lei, Paulo sabia o que dizia a lei a respeito de dízimos e ofertas, mas ele não usa disso para falar com a igreja, ele está falando aqui que você separe uma quantia conforme a sua prosperidade. O que nós podemos ver aqui é que o princípio que Paulo está usando é um princípio de generosidade, um princípio de algo voluntário que parte de cada um conforme a sua prosperidade, conforme aquilo que está no seu coração. E o que é proporcional? É proporcional ao seu sustento, é proporcional àquilo que você ganha. Se você ganha pouco, você entrega pouco. Se você ganha muito, você entrega muito. E, de certa forma, essa deveria ser uma obrigação ali daquela igreja do cuidado dos santos. E veja bem, como eu falei, os santos é o povo de Deus. Aquilo que aconteceu lá em Atos 2, ele foi se espalhando para as outras igrejas que iam surgindo, as pessoas cuidando umas das outras. A gente vê que ali em Atos 2, no início da igreja, esse cuidado que as pessoas tinham uns com os outros, essa entrega voluntária de tudo que eles tinham não era simplesmente para ficar acumulando coisas dentro da igreja, mas era para o cuidado das pessoas que estavam chegando, pessoas que às vezes estavam sendo rejeitados por sua família, por seguir a Cristo, estavam abandonando tudo que tinham e precisavam de alguma forma de serem cuidados. Então isso estava acontecendo ali. Então participar do auxílio aos santos por meio da generosidade. E aí a gente vai correr lá para a carta de 2 Coríntios, é só virar a sua página, dependendo do tamanho da sua Bíblia, mas na verdade a gente vai virar um pouquinho mais, a gente vai para o capítulo 8. Nós veremos que provavelmente essa igreja de Corinto estava com alguma dificuldade de entender o princípio da generosidade. Então Paulo vai trazer mais um alerta a eles, mais um reforço a eles, e ele vai trazer alguns argumentos interessantes para essa igreja, Paulo pedindo para que essa igreja fosse generosa. Então, o versículo 8 diz assim, versículo 1, desculpa, capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito, olha só, a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza do que? De generosidade.
Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha que incrível o que estava acontecendo na igreja de Macedônia, nas igrejas de Macedônia. Ele vai dizer que aquele povo, mesmo passando por tribulação, passando por muitas provas, eles manifestaram da abundância divina, de alegria em participar daquilo que estava acontecendo. O texto fala, olha, eu posso testemunhar que na medida das suas posses, ou seja, na medida daquilo que eles tinham, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. Olha que incrível, Paulo está falando então que existia uma voluntariedade no coração das igrejas da Macedônia em participar daquilo que Deus estava fazendo, da expansão do evangelho, do cuidado dos santos, do auxílio às pessoas que estavam conhecendo a Jesus. Aquela igreja mesmo passando por dificuldades, mesmo acima da capacidade que eles tinham, eles estavam se envolvendo. E isso é lindo, porque o texto de Paulo está mostrando que por causa do amor de Cristo, aquelas pessoas estavam entendendo que quando Jesus se entregou e os amou, e estava fazendo isso por mais pessoas, eles disseram, olha, a gente não pode ficar fora disso, a gente precisa se envolver de alguma forma. E eles insistiram para participar, mesmo tendo pouco recurso, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tribulação. Aquela igreja, as igrejas da Macedônia insistiram em participar daquilo que estava acontecendo. O que a gente entende é que eles estavam dizendo, se Jesus entregou tudo por mim, eu não posso ficar fora do auxílio dos santos, eu não posso ficar fora da generosidade. E Paulo vai dizer que eles deram muito mais do que eles imaginavam, entregando a si mesmos. Eles se entregaram completamente ao serviço dos santos, mas antes se entregaram completamente ao Senhor. E Paulo vai usar esse exemplo para Corinto, para dizer, olha, eu espero que vocês sejam assim também. Essa igreja da Macedônia, ela nos constrange com tamanha generosidade que é vista lá. E Paulo vai exortar a igreja dizendo, vocês manifestem essa abundância. Olha o que diz lá, o versículo 7. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, olha só, uma igreja boa, né? Embora a gente saiba dos vários problemas da igreja de Corinto, olha só, eles manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e no nosso amor, ou seja, era uma igreja amorosa. E Paulo fala, esperamos que também nesta graça vocês manifestem a abundância. Então que eles sejam abundantes em generosidade. E aqui vem a parte interessante do texto, porque ele fala no versículo 8 assim, não digo isso na forma de mandamento. Ou seja, resposta respondida. Não era um mandamento, mas ele fala, mas para provar se o amor de vocês é sincero. E essa parte que nos pega, né? Porque o que ele está dizendo basicamente assim, é um mandamento? Não é. Mas se você diz que ama a Deus, mas você não é generoso, então o seu amor não é sincero. Então você não ama a Deus de verdade. Parece um paradoxo, mas é basicamente assim. Ser generoso no Novo Testamento é um mandamento? Não é. Mas é um pedido que Deus nos faz, uma prova da sinceridade do nosso amor. E se Deus me pede algo, para mim isso é um mandamento. Deu para entender a lógica? Então é natural que o crente que se encontrou com Jesus, que realmente ama a Deus de fato, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que transborde em generosidade, para que o amor dele seja de fato sincero. E aqui ele fala a justificativa, né? Ele fala assim, comparando com a dedicação de outros, mas a justificativa que ele dá no versículo 9 é, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então ele está falando aqui para essa igreja, olha, o princípio da generosidade é só um. O princípio da generosidade é que vocês conheceram a graça que foi derramada sobre vocês. Vocês eram pecadores, mortos em seus pecados, e Jesus Cristo, o Rei Todo-Poderoso, Deus de toda a terra e céu, ele se fez pobre, ele abriu mão de vantagens que ele tinha enquanto Deus, ele abriu mão disso para se fazer pobre por vocês, para revelar o amor dele a vocês, a graça dele, para que vocês então fossem ricos e abundantes em graça, e agora o que vocês devem fazer é também revelar esse amor sincero que vocês receberam. Então veja, não é um mandamento, mas é impossível alguém que de fato ama a Deus não ser generoso, não é condizente uma coisa com a outra. Aqui vem o centro de tudo, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós não entregamos as nossas ofertas a Deus porque é um mandamento, mas nós fazemos isso porque Deus nos amou completamente. Ele nos resgatou, Ele se entregou completamente por nós, Ele nos trouxe nova vida. E agora, como uma forma de pura gratidão e amor, nós vamos viver a vida que Ele espera por nós e vamos transbordar uma generosidade amorosa. Romanos 4 e Hebreus 11 nos mostram Abraão, lá a primeira ocorrência do dízimo, nos mostram Abraão como o pai da fé. Aquele que creu sem lei, agradando a Deus. Paulo diz que Abraão é o pai de todos nós. Então, se a gente fosse seguir o modelo do nosso pai na fé, vamos assim dizer, a gente pode dizimar independente da lei. A gente pode ser generoso independente da lei. Porque o fundamento do dízimo, o fundamento da generosidade, não é a lei, mas é a fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora. Então, o fundamento, a sua generosidade, ela não se baseia num mandamento, ela não se baseia numa lei civil, cerimonial, religiosa. A sua generosidade, ela se baseia na fé que você tem em Cristo Jesus, que se entregou completamente por você, e agora você faz o mesmo por Ele. É uma evidência natural que todos aqueles que se encontram com Jesus se tornem pessoas generosas. Porque se você não consegue colocar a mão no seu bolso para entregar o seu dinheiro a serviço dos santos, se você não consegue fazer isso, você está dizendo que você ama mais o seu dinheiro do que o próprio Deus. Tem aquela famosa frase, né? Se você não consegue abrir mão do seu dinheiro, não é você que tem dinheiro, mas é o dinheiro que te tem. E Jesus faz esse alerta, eu falei sobre isso na pregação sobre simplicidade, a respeito de Mamon, que não se pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou você fala que serve a um ou serve ao outro. Não tem como você ter dois senhores na sua vida. Então Paulo está dizendo aqui que uma evidência do nosso amor sincero é a generosidade. A gente reconhecer que tudo que nós temos é de Deus. E Paulo, então, ele continua o texto, e esse texto é fundamental para a gente entender, né? Lá no versículo 11 ele fala: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa boa obra, e atenção, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Então não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então Paulo está falando mais uma vez, dando de acordo com o que vocês têm. A gente vê aqui, mais uma vez, o princípio da proporcionalidade. Então lembra que eu falei 4 palavrinhas? Que eram quais? Constância, alegria, proporcionalidade e voluntariedade. É isso aí. Muito bom, Rafa, está prestando atenção. Então aqui, se há boa vontade em nós, que Paulo falando, né? Porque se há boa vontade em vocês, a oferta será aceita. Então, se não existe esse sentimento de boa vontade, de gratidão no nosso coração com aquilo que Deus fez em nós, a gente nem precisa estar aqui. Não precisa, porque, de fato, eu quero dizer uma coisa para vocês,
Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja de Deus também não precisa do seu dinheiro. Né? A Bíblia nos fala mais uma vez que Deus é dono de tudo, de todos. Ele é o Senhor de toda a prata, de todo ouro. Ele não precisa do seu... Gente, espera lá. Ele criou tudo isso aqui. Ele não é os seus quentão aí, sei lá, quando você dá dízimo, 10ão, 20ão. Não é isso que vai mudar. Não, olha só, mais 10 para minha conta. Deus não pensa isso, né? E se você não tem uma atitude generosa com Deus, com as pessoas, com a sua igreja, como forma de gratidão, não precisa, do fundo do nosso coração aqui como igreja, se não há uma gratidão no seu coração, se não há voluntariedade, se não há alegria, se você não entende que está se entregando completamente a Deus, você não precisa estar aqui. Porque o reino de Deus ele vai continuar acontecendo, Deus vai continuar sustentando a sua obra, mas eu não tenho dúvida de todo aquele que se encontrou de fato com Cristo, uma vida transformada genuinamente, ele não é mais dominado por esse desejo, esse ímpeto material maluco que a gente tem nos nossos dias. Vocês lembram da história de Zaqueu, né? A história uma das mais conhecidas dos cultos infantis, né? Mas uma vez eu falei aqui que eu acho que a gente devia falar mais sobre a história de Zaqueu para adultos também. Porque Zaqueu foi um cara que teve um encontro com Jesus, teve sua vida transformada, e isso teve uma atitude, uma consequência prática na vida dele e das pessoas que estavam ali. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos corrupto, ele roubava do povo, ele roubava das pessoas. E a Bíblia fala que depois que ele se encontrou com Jesus, ele falou, olha, eu vou devolver em 4 vezes aquilo que eu tirei das pessoas, eu vou restituí-las em 4 vezes, porque agora minha vida foi transformada, eu tive meus olhos abertos para entender aquilo que Deus quer de mim. Agora, eu fico pensando, a nossa vida está sendo transformada de fato? Estamos sendo transformados de fato? E aí vem o famoso texto lá no versículo 9, porque Paulo dá uma instrução ali, fala a respeito de Tito, ali entre os 16 e o 24, e aí ele volta a falar sobre as ofertas com o povo de Corinto. E aí vem o famoso versículo que a gente sempre usa aqui na nossa igreja, 2 Coríntios 9, versículo 7, diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Então, cada um contribua conforme Deus colocou no seu coração. A gente vai falar um pouquinho em breve do que seria isso, mas não é uma necessidade de uma retribuição, de fazer uma barganha com Deus, eu dou dízimo, Deus me abençoa, eu sou generoso, vou receber generosidade, não é por isso. É com alegria no seu coração, conforme aquilo que Deus tem expressado ali, porque ninguém pode comprar o favor de Deus, ninguém pode comprar o favor de Deus. E por isso, meus irmãos, é um alerta que o Felipe fez na pregação dele, achei muito interessante, e faço também para vocês. Se alguma pessoa disser para você que se você não der o dízimo, o gafanhoto vai te pegar, que se você não der o dízimo, vai faltar dinheiro para a farmácia, você vai para o inferno se você não der o dízimo, não compre essa ideia, porque isso não é bíblico. Se você não entrega o dízimo, se você não é generoso, isso é um problema seu e de Deus. E talvez de fato há um problema onde talvez você não ame a Deus como você pensa que ama. Mas o que nós queremos é o princípio da generosidade e da gratidão. Não é por obrigatoriedade, ninguém é obrigado a dar o dízimo. Mas nós entendemos que uma expressão daquele que teve sua vida transformada é ser generoso em todo o tempo. E aqui o versículo fala, né, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então, não é um princípio assim, vai dando que Deus vai te dando, vai dando que Deus vai te dando. Não é isso, mas é quanto mais generoso você for,
mais Deus vai te dar oportunidades de continuar sendo generoso. Então não é para que você enriqueça mais e muito mais do que os outros, mas é para que você continue sendo generoso, você seja abundante em toda boa obra. E nós vemos em outros textos do Novo Testamento que essas ofertas, elas continuaram sendo usadas para o sustento da igreja, dos santos, dos obreiros, dos apóstolos, dos pregadores, e também era usada para cuidar dos órfãos, dos pobres, das viúvas, das pessoas. Era uma prática comum dos cristãos daquela época. E sempre com voluntariedade, com alegria no coração, com constância, porque não era... Isso é interessante a gente pensar, o fato da constância é porque independe das minhas emoções. Hoje eu não estou me sentindo muito generoso, não vou abençoar. Hoje eu estou meio triste, eu não vou abençoar a vida de alguém, não vou ser generoso. É uma constância, sempre há necessidade. A gente não faz isso de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Mas existe uma voluntariedade, uma constância, uma alegria e uma proporcionalidade. Proporcional ao que você ganha. Então esse é o princípio que nós vemos no Novo Testamento. E aí agora a gente pode conversar um pouquinho, né? Que a maioria das pessoas que são contra a oferta e contra o dízimo, contra ser generoso na igreja, o problema não é que ela não quer, o problema não é que ela acha errado. O problema é que ela está com um Deus diferente do Deus verdadeiro. É isso que acontece. A generosidade, como a gente falou aqui, ela é uma evidência da fé. É uma evidência do amor de Deus. E quanto então é essa proporcionalidade, né? Vamos então falar de algo um pouquinho mais prático. Tem que ser 10%? Tem que ser 20%? 25%? 11%? Eu não sei se é uma piada ou se de fato aconteceu, né? Mas, não, aqui ó, nessa igreja aqui o dízimo é só 5%. Vem para cá, mais barato, Deus vai te abençoar. Não, aqui é um pouco, 7%, né? Qual que é essa proporcionalidade que o texto fala, né? O que porque talvez esse de acordo com o que você tem pode parecer meio subjetivo demais. Assim, então, como que a gente pode medir isso, né? De fato, é de acordo com aquilo que você entrega, né? Aquilo que você ganha. Mas tem um texto interessante na Bíblia que talvez você possa tomar como base para suas decisões futuras em relação a seus dízimos, suas ofertas e sua generosidade. Lá em Mateus capítulo 5, né, quando Jesus está no Sermão da Montanha, como eu falei, apresentando uma nova... E aí, Pedrinho? Está animado em dizimar, né? Vem aqui, meu filho. Vamos ofertar. Jesus está falando no Sermão do Monte, né, sobre a lei... os discípulos de Cristo têm que exceder a lei do que aquilo que os fariseus praticam. E se os fariseus, os escribas, que exerciam de fato a lei cerimonial, o mandamento ali, eles entregavam 10%. Então, se você quiser um número de fato, faça pelo menos aquilo que os fariseus e os escribas faziam. Os 10%. Né? É meio subjetivo assim, a gente calcular isso. Mas se esses homens que não conheciam a Jesus de fato, que não o reconheciam como Senhor e Salvador, que não conheceram a graça de Deus, se ainda assim eles entregavam 10% do que aquilo que eles tinham, eu que conheço a Cristo, e eu que o amo, eu que entreguei minha vida a Ele, posso ter esse parâmetro para mim de fazer pelo menos isso. Né? É um mandamento que você entregue 10%? Não é. Mas essa é uma sugestão que a gente te dá como igreja, para que pelo menos você faça aquilo que os fariseus faziam. Tem gente que leva esse texto assim e fala, não, eu vou exceder os fariseus, eu vou dar 11%. Não, eu vou exceder, eu vou dar 12%. Amém. Dá conforme o seu coração, com alegria, com a proporcionalidade daquilo que você ganha. Nós vemos que, então, nós devemos ser generosos, constantes, proporcionais. E aí pode até surgir uma questão, né? Mas
tá bom, Gui, eu quero ser mais generoso, quero contribuir, eu preciso fazer isso, só que eu preciso dar dinheiro para essa igreja, eu preciso ser dizimista aqui nessa igreja. Por que eu não posso entregar o meu dinheiro direto para uma outra instituição ou para uma pessoa que eu ver na rua? Isso já não conta? Será que Deus vai me amar assim? Assim tá valendo? E olha, você pode fazer isso. Você pode, porque não é uma lei, e você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode manifestar a sua generosidade aonde você quiser, com quem você quiser, da forma que você quiser. Mas uma coisa que é bom a gente ressaltar é que se você se tornou um membro aqui da nossa igreja, se você se batizou aqui, se você veio para essa igreja, transferência de uma outra igreja, você também fez um compromisso com essa comunidade e com as pessoas que estão aqui e com aquilo que essa comunidade tem de projetos de apoio e também com a forma com que essa comunidade gera os recursos. Isso é bem voltado para a parte de contribuições. Você está usando a estrutura daqui, você usa aquilo que essa igreja oferece, e você pode abençoar outras pessoas também, mas uma contribuição constante e regular parece um pouco incoerente, né, de você deixar com que outros irmãos sustentem essa casa sozinho. É seu papel também, enquanto membro dessa comunidade, como membro aqui da Primeira Batista, você participar daquilo que está sendo feito aqui. E, de fato, essa é uma igreja muito correta e muito preocupada com a forma com que os recursos são geridos e para onde tudo o que a gente arrecada aqui enquanto igreja vai, né? A gente não tem aqui uma associação, ninguém recebe boleto mensal para pagar da igreja, carnezinho de dízimo, isso não existe aqui. Mas a nossa igreja é uma igreja muito séria. Quantos aqui se recordam que mês passado a gente teve as eleições para a diretoria da igreja? Isso. Então, todo ano, nós aqui, enquanto igreja batista, uma igreja que ela é teocrática no seu governo, então somos todos submissos a Deus, mas ela é democrática enquanto as suas decisões. Então, a Igreja Batista ela é conhecida por ser uma igreja onde os membros participam das decisões. Então, todo mês, aqui na nossa igreja, nós temos as assembleias onde a nossa arrecadação enquanto igreja ela é apresentada, aquilo que a gente arrecada, os nossos recursos, tudo é muito transparente. Nas eleições, membros da nossa igreja, membros, se não são pagos para fazer isso, mas membros da nossa igreja assumem cargos de conferência de gastos da nossa igreja, a comissão de exame de contas, você faz parte disso, você vota nessas pessoas que estão conferindo e vendo os recursos da nossa igreja. Não sei quantos têm o costume e quantos têm vindo aqui na nossa igreja, mas vocês veem o tanto de projetos sociais, de pessoas que são abençoadas com os recursos que essa igreja levanta. Vidas sendo transformadas e alcançadas de forma completa e integral aqui. Cada projeto social e recursos levantados aqui nessa igreja, abençoando, sustentando os missionários, como a gente viu, vai ser aniversário da filhinha da missionária Vânia. Se você um dia encontrar a missionária Vânia no corredor da igreja, eu recomendo você tirar 5 minutinhos para ouvir a história dela. Olha, assim, o trabalho que ela faz com imigrantes aqui em Campo Grande é incrível. A nossa igreja tem aulas de português para os imigrantes que têm chegado. Vocês sabem que o número cresce a cada dia. E a missionária Vânia, ela tinha tudo para não fazer isso. Mas assim, de uma forma incrível, de uma forma linda, ela tem dado continuidade a esse trabalho e a filhinha dela fez aniversário. E nossa igreja apoia essa família, nossa igreja sustenta essa família, nossa igreja faz isso. Então, a nossa igreja é uma igreja generosa. A gente espera que os membros aqui da nossa igreja sejam generosos também. Que a nossa justiça exceda dos fariseus. E sabe, meus irmãos, eu oro assim, para que a gente possa avançar nisso, para que a generosidade seja de fato uma marca da nossa igreja, das nossas vidas, né? Então,
lembrem-se que a nossa generosidade ela deve ser voluntária, constante, alegre e proporcional. Para finalizar, eu quero ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 21. Se você quiser abrir sua Bíblia, vai ser bem legal. Lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim: Jesus estava observando e viu que os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre, ela deu mais do que todos. Porque todos esses deram com uma oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas toda essa série que está se encerrando hoje, ela tem um princípio por trás de todas as disciplinas. E esse princípio é o sacrifício. Davi, lá em 2 Samuel, ele vai dizer: eu não vou dar ao meu Senhor algo que não me custe nada. E aqui a gente vê Jesus vendo a atitude dessa viúva pobre. Obviamente, se existia uma viúva pobre, é porque alguém deixou de cuidar dela. Lembra que era uma ordenança daquele povo? Se existia uma viúva pobre, é porque alguém não estava cuidando dela, alguém não estava fazendo o seu papel. Jesus olha para essa mulher e fala assim: olha, essa mulher ela deu mais do que todos. Não Jesus. Ela deu só 2 moedas, os ricos estão despejando moeda ali, ela deu só 2. Ele fala: não, vocês não estão entendendo. Porque ela deu de tudo que ela tinha, ela não pegou aquilo que estava sobrando. Sabe, se você olhar para todas as disciplinas que a gente ouviu aqui, todas elas envolvem sacrifício. Porque no mundo de tanto barulho, de tanta conversa, de tanta ganância, de tanta cobiça, se eu quiser um tempo de solitude, eu preciso sacrificar algo no meu dia. Se eu quiser viver em comunidade, uma comunidade saudável, eu preciso abrir mão de vontades minhas, abrir mão de desejos meus para que eu possa viver em uma comunidade. Se eu quiser de fato descansar, talvez em algum momento você vai ter que abrir mão daquela sua produtividade imparável, porque você precisa abrir mão, você precisa sacrificar alguma coisa para ter um tempo de descanso. Se você quer evangelizar, se você quer servir bem as pessoas, talvez você vai ter que abrir mão de um conforto para você, vai ter que sacrificar alguma coisa na sua vida. Sabe, seguir a Jesus é esse caminho que nós estamos de estar com Jesus, para ser como Ele é e fazer o que Ele fez. A gente não pode terminar essa série sem lembrar do versículo que Jesus fala: olha, vocês querem saber o que a pessoa que quer me seguir tem que de fato fazer? Aqueles então que quiserem vir após mim, aqueles que quiserem me seguir, eles devem negar a si mesmos, tomar a sua cruz e então me seguir. Uma vida com Jesus, a vida de Jesus, ela envolve sacrifício, e é sacrifício completo, de todas as áreas. Não é só do seu dinheiro que você vai abrir mão. Não é só do seu dinheiro. Talvez Deus esteja chamando você para abrir mão de um sonho que você tem, abrir mão de algo que te custe. Eu não sei vocês, mas durante esses mais de 2 meses, foram 3 meses de série, né? Eu fui desafiado em áreas assim que eu nem fazia ideia que eu precisava ser. Muito confrontado no estilo de vida que eu tinha, na perspectiva de algumas coisas dentro da minha vida, da minha casa, do meu eu. Apegos que eu tinha a coisas que de fato não era aquilo que eu precisava. E eu sei que nenhuma dessas 9 disciplinas, elas são tão fáceis. Não são. Talvez tenha alguma outra que para você vai ser mais tranquilo, mas de fato não é.
mas nós estamos com Jesus. Nós estamos com Jesus. Porque nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e aí nós caminhamos junto com Ele. Nós caminhamos junto com Ele por esse caminho. E aí a gente consegue, de fato, descansar, né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e de fato encontrarão alívio na pessoa de Cristo. A gente consegue ouvir a voz dele em silêncio, nós conseguimos ter um tempo de oração, uma conversa genuína com o nosso Pai. Quando estamos com Jesus, nós nos tornamos como Ele e fazemos o que Ele fez. Somos generosos, abrimos mão daquilo que a gente tem, porque de fato é uma gratidão enorme no nosso coração. E eu queria, assim, se eu pudesse fazer os passos práticos da generosidade, seja generoso, contribui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva na contribuição da nossa oferta missionária de fé. Faça uma oferta recorrente aos nossos missionários. Contribua aqui conforme você pode, na proporcionalidade, para que essa casa, essa igreja continue a gerir os recursos e abençoar outras vidas. Abençoa a vida de alguém, paga um lanche para alguém essa noite, seja generoso. Contribua para alguém, veja alguém em uma situação difícil, dê algo a ela, algo que te custe. Falou do lanche, o pessoal já começou a combinar aqui, né? É isso aí. Depois eu quero saber quem vai pagar o meu. Mas eu queria também dar uma outra oportunidade para vocês. Já a gente vai cantar uma música para finalizar de fato a série. Mas eu queria dar uma outra oportunidade para vocês. Tem uma família de missionários aqui da nossa igreja, a família Petrelli. Quantos aqui conhecem a família Petrelli? A família Petrelli está há alguns anos no campo missionário em alguns países da África e eles têm feito um trabalho incrível lá, incrível mesmo. Inclusive, semana que vem, eles estarão conosco aqui no culto de sábado, falando um pouquinho mais sobre a vocação e o chamado deles. Vai ser muito legal, então já fica o convite para vocês estarem aqui. E a família Petrelli, eles estão passando um tempo aqui no Brasil para cuidado, para também descanso, para visitar as igrejas parceiras do ministério deles. Eles estão um tempo aqui no Brasil, acho que 6 meses, alguma coisa assim. E eles também estão aproveitando para ir nos médicos, também ver como é que está tudo bem. São 4 pessoas, Rodrigo, Valesco, os pais, e tem os filhos, Azaf e João Pedro. Talvez vão ser os tutores do meu filho no Real Madrid, um deles. E eu pensei assim, poxa, já que a gente vai receber eles aqui no sábado que vem, a gente podia fazer uma oferta generosa para eles hoje, aqui no nosso culto. Uma oferta de gratidão por eles estarem representando a nossa igreja, indo em lugares onde nós todos não podemos ir, abençoando outras vidas. Eu queria que a gente, como igreja agora, a gente se desafiasse a fazer uma oferta para a família Petrelli, uma oferta de gratidão, até para ajudá-los. Como eles moram fora, eles não têm um plano de saúde aqui no Brasil, então eles estão indo em médicos e têm gasto com tudo isso. Eu acho que seria uma boa forma da gente recepcionar eles aqui no culto da semana que vem, né? Então eu queria, com a autorização dos nossos pastores, também do nosso conselho missionário, a gente vai deixar aqui o Pix da igreja e eu queria te desafiar a fazer uma oferta para a família Petrelli. Você pode o valor que você quiser, conforme está no seu coração, com alegria, com proporcionalidade, com voluntariedade. Você não é obrigado a fazer isso, mas está aqui, você pode, escreve lá na descrição, oferta para a família Petrelli, tá? Esse é o Pix da igreja, não está indo para o bolso de ninguém, tá? Esse é o Pix da igreja, 03025 400 1000 contra 40. Decorei por causa de retiro, viu? Mas faça uma oferta generosa para eles. Tenho certeza que vai ser uma bênção.